Há uma terra onde o tempo caminha devagar, mas onde histórias correm como rios, esculpindo montanhas e almas. Os Apalaches, um território de contrastes e mistérios. Nas colinas do Alabama ao Canadá, essa imensa cordilheira não é apenas um marco geológico. Ela é o coração pulsante de culturas ancestrais, lutas pela sobrevivência e um equilíbrio delicado entre o homem e a natureza. Por séculos, estas montanhas acolheram povos nativos que dançavam ao som dos ventos, pioneiros que buscavam liberdade e esperança, e mineradores que desafiavam suas profundezas em busca de riqueza. Mas essa terra esconde segredos. Sob o manto das florestas ecoam sussurros de tragédias, revoluções e mitos. Bem-vindos aos Apalaches, um encontro entre o passado e o presente, entre lenda e realidade. Euforia é a palavra que define a Europa dos séculos XVI e XVII. A intensificação do comércio potencializada pela descoberta de Cristóvão Colombo e Vasco da Gama, em conjunto com as visões científicas da Renascença, que fora acompanhada por um espírito sombrio do passado, e, por fim, a potencialização de uma revolução no pensamento teológico-filosófico causada pela Reforma Protestante, criaram uma condição oposta ao passado do medievo. Por volta de 1460, temos o surpreendente avanço português pela costa africana, mapeando o colossal continente. Em seguida, as descobertas de Colombo, da Gama, Magalhães, a conquista de Cortés, Pizarro e Albuquerque. Portugal e Espanha migram um centro comercial outrora dominado pelos estados italianos e seus inimigos muçulmanos, ou seja, voltado ao mar Mediterrâneo, para a Península Ibérica. Não demorou muito para a dependência do oligopólio ibérico incomodar os países do norte da Europa Ocidental. França, Inglaterra e Holanda preparam uma série de campanhas voltadas ao assalto deste comércio. Vale destacar a contratação de corsários por parte da Inglaterra e a espionagem praticada pela Holanda, com o objetivo de tomar a parcela no comércio de especiarias de Portugal e Espanha. Na Inglaterra, particularmente após 1588, pequenos nobres e burgueses iniciam um processo voltado à compra de terras agrícolas. Entre essas famílias poderíamos citar os Russells, os Cavendishes e os Percys. Esta concentração político-econômica é conhecida como a escudeirocracia, uma forma de relembrar que o controle econômico agora provinha de pequenos senhores com poucos títulos, mas muito poder comercial. Fora da Grande Ilha, o continente europeu, especialmente o Sacro Império Romano Germânico, ou SIRG, se viu devastado pela Guerra dos 30 Anos. Um terceiro grupo surgiu. Este grupo de camponeses não possuía o interesse expansionista dos burgueses e da escudeirocracia. Seu único objetivo era uma vida modesta, autossustentável e sem muitos luxos. Este grupo provavelmente compunha a maioria da população da Grã-Bretanha e dos estados germânicos neste período. Este grupo ficou conhecido como Yeoman na Grã-Bretanha, enquanto que na Alemanha como Myers ou Cotters. Estes Yeomans eram destacados como camponeses que não conseguiram os títulos voltados às terras às quais araram. Sua filosofia de sucesso pode ser resumida nesta simples premissa: um homem que controla sua própria terra e só trabalha nela para conseguir seu sustento, este é um homem feliz. A diferença que podemos observar desse tipo de camponês para o burguês mercador está na forma de observar a função da terra. É claro que a terra é um objeto de lucro para ambos, mas enquanto o burguês observa a terra apenas como mais um produto a ser negociado, o yeoman acredita que a terra é a única forma de se obter a verdadeira riqueza. Mas nesta luta, poucos yeomans conseguiram obter terras suficientes, competindo contra comerciantes e nobres famintos por riqueza e poder. Quando a Inglaterra estabeleceu suas primeiras colônias na América do Norte no século XVII, as diferenças religiosas eclodiram em guerras civis e golpes políticos. Os yeomans faziam parte dos grupos religiosos diversos que fugiram da Inglaterra diante das perseguições religiosas ou perda de poder político.
Após a Revolução Gloriosa de 1688, as políticas de cercamento e assentamento criaram uma situação difícil para os yeomans, principalmente aqueles que não conseguiram obter as vantagens dessas políticas. Desta forma, uma parcela destes yeomans do continente decidiram migrar para o interior das 13 colônias, para assim realizar seus sonhos. Os historiadores destacam que este grupo de colonizadores, a maioria deles guiado pela filosofia yeoman, provinha das regiões do norte da Inglaterra, Lowland, Escócia e de Ulster, na Irlanda. É notável a forte presença da cultura celta nestes grupos, apesar de alguns estados declararem proibido a imigração de irlandeses nativos ou católicos romanos. Os primeiros yeomans que chegaram para colonizar os Apalaches eram protestantes e pertencentes a uma cultura nortenha, excluída e perseguida pelas políticas do sul do país. Os locais mais comuns destes imigrantes são estes. Por anos, essas regiões foram alvos de disputa de reis ingleses, escoceses e pequenos reis irlandeses por controle e com a turbulência das guerras religiosas, os yeomans, que só buscavam terras e paz, decidiram encontrar um lugar onde este desejo fosse realizado. A partir de 1715, os yeomans eram os principais perfis contratados para a colonização das Américas. Este nome deriva de uma expressão medieval referente a questões de serviços comerciais, domésticos ou militares, de pessoas que topavam qualquer tipo de serviço. Entretanto, a partir de agora, este termo será empregado para pessoas que topam qualquer serviço com o objetivo de se obter um pequeno pedaço de terra. Durante o reinado de Elizabeth, passando pelos Stuarts e consolidado durante a dinastia de Hanover, os yeomans ascenderão na história americana. Retomemos a Revolução Gloriosa. Com a expulsão dos Stuarts católicos e a ascensão da Casa de Orange, seguida pela Casa de Hanover, além do crescimento constante da autoridade do parlamento, o cercamento foi potencializado com isso. Diversos yeomans não conseguiram competir no continente com ricos e influentes burgueses e políticos. Inimigos políticos, apoiadores do antigo regime católico ou da experiência de governo de Oliver Cromwell, caracterizada por seu puritanismo, foram alvos de ataques e desapropriação. Desta forma, o número de pais de família desempregados, camponeses sem mestres e trabalhadores rurais formavam metade da população do Reino Unido. Endividados, eles viram na experiência colonial a chance de pagar suas dívidas e recomeçar. O segundo grupo, que dividia muitas das aspirações dos yeomans, eram os alemães do Reno, ou Magyars. O Sacro Império Romano Germânico, ou Sirg, era caracterizado por uma maior autonomia por parte dos nobres locais, e a Guerra dos 30 Anos transformou o Sirg em uma terra desolada. A região do Reno ficou exposta a diversas invasões do exército francês e durante o reinado de Luís XIV, especialmente entre 1689 e 1715, as invasões e brutalidades alcançaram níveis que tornaram a vida do alemão do Reno extremamente complicadas. Os senhores dos estados germânicos também tornavam a movimentação entre o império extremamente reduzida devido a rivalidades internas. Diante dessas poucas oportunidades, quando a Casa Alemã de Hanover subiu ao trono inglês e ofereceu a oportunidade de trabalho para alemães que buscassem novas oportunidades, os Magyars do Reno rapidamente aceitaram cruzar o Atlântico para servir a Inglaterra. Afinal, a diferença dos perigos do Novo Mundo para o Antigo eram as surpresas pela possibilidade de melhores condições de vida. Os Magyars do Reno encontraram seus interesses próximos dos yeomans. Desta forma, os Magyars se uniram aos yeomans nesta busca pela posse de terras e uma vida mais tranquila. Com isso, estes imigrantes, notúmbrios, escoceses, irlandeses, em conjunto com os alemães, começaram a moldar a região dos Apalaches à sua imagem. Os yeomans não se importavam com a atividade comercial em si, mesmo observando a importância da mesma, mas claramente este meio de vida autossustentável não é simples de manter.
Desta forma, os Yeomans se tornaram especialistas no século XVIII em técnicas de tinturaria, alfaiataria e fabricação de sabão com gordura animal, plantação de trigo, cevada, centeio, uvas, maçãs, assim como os cuidados com vacas, javalis, cavalos, ovelhas, galinhas e patos. A tradição de destilar bebidas também ficou conhecida na região. Os trabalhos de metalurgia eram voltados principalmente para a manutenção de seus próprios objetos de trabalho. O autor do livro principal também destaca que a religião se tornou algo mais mundana, diferente da antiga lógica medieval, cujo objetivo era levar a pessoa ao céu. As novas tendências teológicas pregavam algo mais voltado ao mundo e à aquisição de bens. O latitudinarianismo, ou seja, a doutrina de maior tolerância, com postulados teológicos e contrária à promulgação de dogmas específicos com o objetivo de gerar maior moderação e transigência, esta doutrina tomou as catedrais das religiões protestantes do Reino Unido e da Alemanha, em detrimento ao movimento puritano que pregava maior rigidez quanto à religião. Com isso, a religião passa a ser voltada a como o praticante se sente dentro da mesma, em detrimento a dogmas mais rígidos. Alguns exemplos dados pelo autor incluem na Alemanha e na Inglaterra. O que marca a cultura Apalache quanto à diferença do resto dos Estados Unidos seria principalmente o perfil do imigrante. Enquanto os imigrantes do resto do país provinham majoritariamente do sul da Inglaterra, e esta diferença, expandida com a chegada do grupo de alemães do Reno, gera um atrito entre as culturas que permanecem até os dias de hoje, onde o europeu do Apalache se sente mais próximo de uma cultura celta do que uma cultura anglo-saxã. Os demais imigrantes enxergam os Yeomans do Apalache como um povo periférico e estranho. As terras destinadas para estes novos imigrantes foram tomadas depois de constantes guerras contra os indígenas, no caso dos Apalaches, majoritariamente as nações Cherokee e Iroquois. Desta forma, os Yeomans do Apalache se tornaram importantes figuras nas guerras contra os indígenas, masterizando muitas vezes a compreensão de suas táticas e costumes. Como citado anteriormente, a Renascença reviveu um mercado que a Idade Média tentou dissolver: o mercado de escravos. Apesar da contratação em massa provinda do Reino Unido e do Reino Alemão, a demanda por mão de obra é insaciável, e desta forma os senhores e mercadores iniciaram a compra de escravos provindos da África. Enquanto os Yeomans buscaram nas Américas uma forma de autonomia, os africanos foram condenados a serem empregados permanentes sem a possibilidade de mobilidade, além de facilmente identificáveis devido à diferença com os imigrantes europeus. Os principais reinos africanos que forneciam escravos para os mercadores do Reino Unido eram Ashanti, Dahomey e Oyo. Esses três reinos iniciaram guerras contra seus rivais para capturar e vender seus povos como escravos. O comércio foi iniciado pelos portugueses em 1450 e no ano de 1700 o sistema já era fundamental para qualquer empreendimento no sistema atlântico de comércio. A região onde estes povos eram capturados era principalmente na costa do Senegal, Gâmbia e Congo. Com a queda da Confederação Ashanti-Falté, a segurança e os conflitos entre as nações pioraram. Políticas públicas foram implementadas com o objetivo de transformar criminosos em escravos para serem vendidos e, em seguida, as leis se tornaram mais rígidas, fazendo com que os povos conquistados por estes impérios se tornassem mais propensos a serem capturados e escravizados. Esses impérios buscavam constantemente a importação de mais armas de fogo, que, por sua vez, auxiliavam na imposição deste mercado macabro. Este sistema foi tão destrutivo que tribos inteiras foram apagadas e a insegurança local aumentou a um nível nunca antes visto na história da África.